E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí com resoluções de questões. Desta vez estaremos resolvendo uma questão que caiu para o CAP, né, que é o Corpo Auxiliar de Praças da Armada do ano de 2018, especificamente para o cargo de técnico em estruturas navais, tá? Então questão aí de número 46, que trata ali de materiais de construção, matéria essa que é comum a diversas disciplinas, né, como a própria estruturas navais, a área de mecânica, metalurgia e dentre muitas outras áreas, tá? Então esse assunto se é cobrado tanto dentro do nível técnico quanto do nível superior, beleza? Vamos para a resolução da questão, mas vale aqui ressaltar que o QTPA está aí com seu edital aberto e em breve também o CAP abrirá o seu edital. E aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem material que você pode utilizar aí para se preparar para as próximas provas, beleza? Então vamos lá para a questão. Olha só, pessoal. Então, questão aí de número 46, onde ele diz o seguinte, que o diagrama de equilíbrio ferro-carbono tem relação com o estado físico e a estrutura das ligas metálicas. Sendo assim, sobre os aços resfriados lentamente até a temperatura ambiente, assinale a opção correta. Então, aqui ele está colocando uma informação muito importante, que tudo que ele for abordar nas alternativas está relacionado ao resfriamento lento. E no que isso interfere? Bem, interfere na estrutura resultante, na estrutura final, né? Quando você submete um determinado aço a um aquecimento através de uma modificação estrutural dele, da rede cristalina dele, dependendo de como você efetua o resfriamento, então a estrutura final será diferente, beleza? Dito isto, vamos para a resolução da questão. Como sempre eu tenho dito, mais importante do que eu falar para você qual é a alternativa correta, é eu mostrar para você o porquê das demais alternativas estarem corretas. Isso a gente sempre faz, justamente para que você consiga, né, se aprofundar melhor dentro aí das disciplinas e, se deparando com uma questão dessa num concurso, você consiga ali eliminar as alternativas incorretas e, por consequência, acertar a questão. Beleza? Então vamos lá, analisando inicialmente a alternativa A, onde ele fala o seguinte, que os aços hipereutetoides apresentam uma estrutura formada por grãos de perlita envolvidos por uma rede de carboneto de ferro. Se lembra? Carboneto de ferro, também chamado de carbeto de ferro, isso mesmo. E também de cementita, isso mesmo. Aí a gente tem que lembrar lá do nosso diagrama ferro-carbono. Vou pegar e colocar aqui para vocês relembrarem, tá? Então, quando ele fala sobre os aços hipereutetoides, o que é hipereutetoide? Hipereutetoide é todo aquele aço que possui um percentual de carbono acima do eutetoide. Mas, professor, o que é aço eutetoide? É aquele aço que possui essa composição aqui, ó. Ele possui ali uma composição de aproximadamente 0,76, 77% de carbono em sua composição, tá? E você começa a modificar a estrutura cristalina dele para uma temperatura de aproximadamente 727 graus Celsius. Algumas literaturas usam 723, tá? Então é a menor temperatura e para uma determinada composição do aço que você começa a modificar a estrutura de corpo centrado, cúbica de corpo centrado, para cúbica de face centrada. Esse é chamado de ponto eutetoide. Então o aço que possui uma composição acima disso é hipereutetoide, ou seja, acima do ponto eutetoide. E obviamente aqueles que possuem uma composição abaixo são os hipoeutetoides, que falaremos aí nas próximas alternativas, ok? Então olha só, o que vai acontecer para os aços hipereutetoides. Como você pode ver aqui, eu coloquei até a região onde ele é formado, tá? Então, tendo o aço uma composição hipereutetoide, através de um resfriamento lento, que foi justamente a condição imposta no enunciado da questão, haverá em sua composição a cementita ou carbeto ou carboneto de ferro, mais a perlita, né? E a perlita é a soma da ferrita e a cementita, tá? Como você pode ver aí. Então, batendo certinho com o que diz a alternativa A. Por isso a alternativa A é a alternativa
correta, beleza? Vamos agora dar uma olhada nas próximas alternativas. A alternativa B, ele fala que os ácidos eutetoides, eu acabei de citar, né, o que são os ácidos eutetoides, tem em sua composição 2,11% de carbono, e nós vimos que não é? Como eu mostrei para vocês, olha aqui a identificação, a marcação, né, dos ácidos eutetoides. Olha só, tendo esse ácido eutetoide uma composição, como eu acabei de citar, de 0,76 a 77% de carbono em sua composição, através de um resfriamento lento haverá somente a perlita em sua composição, né? A ferrita mais a cementita. E eles não possuem 2,11% de carbono em sua composição. Pelo contrário, 2,11, 2,14 é o limite da liga ferro-carbono que nós podemos denominar de aço carbono, porque passou disso, deixou de ser aço carbono e passa a ser ferro fundido. Por isso que a alternativa B está incorreta. Já na alternativa C, ele falou que a ferrita e cementita são microconstituintes típicos de aços hipoeutetoides, né? Então, na verdade, a ferrita e a cementita são fases, né? A ferrita é denominada de ferro alfa e a cementita carbeto ou carboneto de ferro, tá? Então, pegando aqui o diagrama, observe o seguinte, né? Nós temos aqui justamente ali o limite do ponto eutetoide e abaixo disso temos os hipoeutetoides. O que vai acontecer? Tendo o aço uma composição hipoeutetoide, através de um resfriamento lento haverá em sua composição a ferrita e a perlita, e não a ferrita e a cementita separadas, tá? A perlita, ou melhor, a cementita, ela vai estar inclusa dentro da perlita, que é a ferrita mais a cementita. Mas quando ele fala microconstituintes, tá? Então aí torna a alternativa incorreta. O que faria essa alternativa estar correta se ele falasse sobre fases? Ó, nos ácidos hipoeutetoides existe a fase ferrita e a fase cementita? Existe sim, porque a cementita está inclusa dentro da perlita, tá? Então, como ele falou sobre microconstituintes, aí torna a alternativa incorreta, tá? Então tá incorreta a alternativa C. Próxima alternativa, alternativa D, ele fala que o microconstituinte cementita é dúctil e o microconstituinte ferrita é frágil. Bem, a fase ferrita, que nós chamamos de ferro alfa, é macia e dúctil, enquanto que a cementita, que é o carbeto ou carboneto de ferro, é dura e muito frágil, tá? Por isso que quanto mais cementita você tiver dentro da liga, mais dura ela vai ser, tá? Mais quebradiça ela vai ser. Falando um pouco mais sobre a ferrita, né? A gente sabe que esse constituinte é formado por uma solução sólida de inserção de carbono em ferro alfa. É o constituinte mais mole dos ácidos, porém é o mais tenaz e também o mais maleável. Já a cementita é o constituinte que aparece em fundições e aços. É o carboneto de ferro de fórmula, como você pode ver, né? O ferro 3 carbono. É muito frágil e duro, apresentando aí mais de 840 Vickers, né? Lembrando que Vickers é lá quando a gente faz um ensaio de dureza, né? É um dos métodos de ensaio de dureza. E é muito resistente ao cisalhamento. Em baixas temperaturas é ferro magnético e perde esta propriedade a 212 graus Celsius, tá? O ponto de fundição acima de 1950 graus Celsius e é termodinamicamente instável a temperaturas inferiores a 1200 graus Celsius. E ao lado aí nós temos micrografia, né, dessas fases. Ali, por exemplo, na cementita você pode identificá-la pela parte clara, né? Nós temos ali uma micrografia de uma perlita e a fase clara é a cementita e a escura, como você pode ver, é a ferrita, tá bom? Olha só, então tá incorreta aí a alternativa D. Já na alternativa E, ele fala que o SAI, né, o aço 1060, é um aço carbono hipereutetoide. É verdade isso? Bem, primeiro a gente precisa identificar, né, que tipo de aço é esse.
Vamos pegar aqui um pedaço do diagrama ferro-carbono para você entender. Então aqui, ó, o aço SAI 1060, essa designação 1060, o 10 significa que é um aço carbono comum e o 60 é o percentual de carbono, tá? Em centésimos. O que isso significa? Significa o seguinte, que ele possui 0,60% de carbono em sua composição, né? E lembrando que os aços eutetóides, eles possuem ali entre 0,76% a 0,77% de carbono, tá? Abaixo disso, hipo, acima, hiper, tá? Então ele possui abaixo do ponto eutetóide, ou seja, ele é um aço hipoeutetóide, ele não é hipereutetóide. Por isso, está incorreta aí a alternativa E. E como já analisamos lá no início, a alternativa correta é a ser marcada, a alternativa A, tá? Os aços hipereutetóides apresentam uma estrutura formada por grãos de perlita envolvidos por uma rede de carboneto de ferro ou de cementita. Então a alternativa A é a alternativa correta, beleza? Galera, mais uma vez espero ter contribuído para os seus estudos e não se esqueça, se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, dar aquela moral para o canal, comentar, também compartilhar. Não esquecendo de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima.